Pai, nós te agradecemos que o Senhor tem um caminho de luz para cada um de nós. Te agradecemos que mesmo que estamos escolhendo agora, o Senhor está nos mostrando aquele caminho pelo qual devemos seguir. No nome de Jesus, amém. Amém. Agora, enquanto eu ensinar sobre isto, eu creio que é muito importante que voltemos e pensemos sobre todas as coisas que temos ouvido neste mês em Issachar, porque eu creio que o que nós estamos fazendo neste ano para realmente nos deixar focados em treinamento e avanço, entendendo os tempos e as estações, nós estamos tentando capturar através de Issachar mais da dinâmica mensal do que Deus parece estar dizendo para o seu povo para que possamos avançar. E com isso também estamos tentando capturar através do som para que continuemos avançando com o som e com o entendimento. Agora lembre-se, a escola de Judá, nós teremos o lançamento no próximo fim de semana, então queremos convidar todos vocês para se conectarem, aqueles que querem fazer parte disto. Essa será uma escola mais de guerra, cheia de som. É a forma mais fácil de entender. Judá era uma tribo que ia primeiro. Judá é a tribo de autoridade. Judá é a tribo de guerra. E Judá é a tribo de louvor. Então iremos avançar em tudo que o Senhor está fazendo conosco e nós vamos aprender como nos movermos com o som conforme avançamos. Agora o Robert, se você se lembra, ele ensinou os pilares do pensamento hebraico, ele ensinou a diferença entre a mente hebraica, bárbara e grega. Foi um ensinamento incrível. Agora o que eu queria fazer era ver como a palavra separa a alma e o espírito para que possamos perceber o que Deus está dizendo para nós. Porque este é um tempo e um ano de discernimento, é um tempo de percepção. Então nós temos que entender que mesmo que estamos em uma estação de crise, os céus precisam invadir e entrar na nossa esfera de autoridade. Isto significa que você tem fronteiras. Este é um ano em que você exercita a sua autoridade nas suas fronteiras, mas também é o ano em que o inimigo anseia invadir as suas fronteiras e ocupar dentro do que Deus te deu a sua porção, ou senão ele deseja bloqueá-lo e impedi-lo de entrar em novos campos. Então nós queremos nos certificar que nós estamos nos movendo em um entendimento do que Deus está fazendo nesta estação. Agora lembre-se, durante o tempo de Purim, nós vimos que aquele era um tempo carnal, era um tempo de crise e era um tempo para assimilar a mudança, muito parecido com o tempo que nós estamos agora. É um tempo muito carnal lá fora. Se você não conhece o Espírito de Deus, se você não soubesse o que Deus estava falando, o mundo ao seu redor poderia te subjugar. Então nós queremos entender o poder da carnalidade, o poder de operar na esfera da alma no meio do tempo em que nós estamos vivendo, porque a alma tem grande poder, e se a alma não entrar na plenitude da identidade e representar a personalidade do seu homem espiritual que Deus criou dentro de você, a sua alma se conforma com o mundo, e então você começa a demonstrar o mundo ao seu redor através da sua personalidade. Isto é carnalidade. Carnalidade é isto. Você se torna comum ao mundo ao seu redor. Uma outra forma de ver isto é qual é a definição de santidade. A santidade é quando você não é mais comum para o mundo. Você é diferente, as pessoas sabem que você é diferente. Não significa que você não está no mundo, mas significa que o mundo não está te retendo, segurando cativo e criando a personalidade que Deus te deu para refletir a forma de pensar do mundo. E isso se torna muito, muito importante. Você também precisa se lembrar que 1 João diz que nós guerreamos com a nossa carne. A carne e a alma podem estar tão entrelaçados que você precisa entender. Uma das suas maiores guerras
é com a sua própria carne. Também é dito que nós estamos em guerra com o mundo. Então, o que o mundo quer fazer, o cosmos, isso significa a estrutura, não a terra. Isso é a matéria. Mas a estrutura, o cosmos ao seu redor, querem invadir a sua carne para que a sua mente, a sua vontade e as suas emoções estejam refletindo os mesmos pensamentos da estrutura cósmica que está controlando o mundo ao seu redor. Em outras palavras, a forma de sucesso do mundo se torna a sua forma de pensar. O medo do mundo se torna a sua forma de pensar. Todas as formas de pensamentos do mundo invadem os seus pensamentos. Era por isso que o Robert estava ensinando sobre o pensamento hebraico, porque Deus ensinou uma forma diferente. E não somente Ele ensinou uma forma diferente, mas Ele nos deu um espírito diferente. Porque a forma de pensar de Deus não é a forma do mundo. E qualquer estrutura de pensamento caída que veio através da invasão do inimigo no jardim que Deus nos deu, por causa disso, nós precisamos entender que Deus nos deu a habilidade de subir em uma esfera para que o nosso homem espiritual aumente, para que a nossa alma carnal não nos governe. Na verdade, em Romanos 6 diz o seguinte: o pecado não terá domínio sobre vós. Isso significa que nenhuma estrutura de pecado deveria conseguir te governar se nós permitirmos que o Espírito de Deus se levante em nós e avance. Isso também significa, nós vemos isso em Romanos 8, a palavra de Deus diz: a mente está em inimizade com Deus. Então, isto diz que o seu processo de pensamento, mas não somente o seu processo de pensamento, mas o seu processo emocional, tenta se alinhar de uma forma incorreta para que você não consiga pensar da mesma forma como Deus pensa. Então, o que queremos fazer nesta manhã, nós realmente queremos ver isto conforme nós avançamos. Você também vai ver que este é um tempo em que nós queremos começar o movimento e continuá-lo. E isso é muito chave, porque o Espírito de Deus me acordou esta manhã, às 3 horas da manhã, e eu acabei de enviar uma palavra profética que reflete isso. E ele disse: não continue tentando voltar e consertar as coisas. Se você continuar voltando, tentando consertar e aperfeiçoar as coisas, o que vai acontecer com você é que você vai perder o tempo de andar na plenitude do que eu tenho. Se você continuar se movendo, aquelas partes que você estava tentando colocar no lugar, no seu quebra-cabeça, começarão a ser encaixadas, porque eu tenho uma graça para colocá-los no lugar, atrás de você, conforme você avança em obediência, para me seguir na plenitude que eu tenho. O inimigo vai fazer com que você tente voltar e recomeçar. Eu não estou dizendo recomece novamente, eu estou dizendo avance, e você continuará até que você chegue no lugar que eu tenho para você. E esta é uma forma de pensar diferente. A maioria de nós pensa que se não estivermos com tudo certo, não podemos dar o próximo passo. E muitas vezes não é assim que Deus pensa. Ele diz: continue indo, e quando você precisar de graça e de fé para passar o próximo obstáculo que você tem, eu me manifestarei a seu favor. Vamos olhar para isto em Êxodo 15. Porque aqui você tem o povo de Deus saindo de um cativeiro depois de 430 anos. Deus desce. Eles confrontam o mundo. Deixa eu explicar isso para você, para que tenhamos a perspectiva correta do povo de Deus no Egito. Lembre-se, Deus falou com Abraão, Ele deu a Abraão uma promessa 430 anos anteriormente. Deus nunca esquece a sua promessa. A mentalidade carnal não pensa assim. A mentalidade carnal pensa que se nós não nos lembrarmos de todas as coisas, nós podemos esquecer
entender do que está acontecendo e nós não conseguimos colocar tudo no lugar que precisamos. Deus nunca esquece de nada. Quando Ele diz algo, aquela palavra não tornará vazia. Então, 430 anos depois, Ele produziu um povo que está tão desesperado que eles clamam a Ele e Ele se lembra da sua aliança e Ele coloca as coisas em movimento. E quando Ele faz isso, eles também precisam exercitar uma dimensão de autoridade que eles jamais exercitaram antes. Eles precisam seguir uma mentalidade que eles nunca seguiram. Então Moisés se levanta e começa a confrontar, através de 10 pragas no Egito, a estrutura do mundo que está mantendo os cativos. Então este mundo e o diabo é uma outra coisa que nós vemos em 1 João que precisamos guerrear juntos. Essas duas coisas dão um aperto de mão. E quando essas duas coisas apertam as mãos, na verdade não é a sua carne que você está resistindo um poder espiritual que anseia que a sua carne continue no controle. Todos nós precisamos passar por isso. Uma outra coisa que Jesus fez, se nós olharmos adiante por um momento, quando Ele foi para a cruz, Ele venceu tudo aquilo que poderia um dia nos manter cativos nos dias da frente. Ele quebrou o poder das amarras de Satanás em nós. Ele quebrou o controle de Satanás sobre nós, para que Satanás, com o seu processo de pensamento, e é assim que nós queremos pensar, conforme nós olhamos para este curso no qual estamos, o processo de pensamento de Satanás não tinha mais a habilidade de controlar a nossa carne, a nossa personalidade. E nós não tínhamos mais que concordar com os processos de pensamento de Satanás. Isto é muito chave conforme nós entramos nesta estação à frente, conforme nos aproximamos do primeiro mês de travessia, em tudo que Deus tem. E no próximo mês nós vamos ensinar sobre todos aqueles primeiros padrões de travessia, porque o mês é sobre isto. Então nós queremos aprender em Issacar quais são os exemplos bíblicos do primeiro lugar em que as coisas atravessam, para que possamos desenvolver uma mentalidade. Porque lembre-se que Deus me disse que até a festa de tabernáculos nós nos tornaríamos primícias para Ele. Então, para isso, nós precisamos desenvolver essa mentalidade de primícias. E aqui, Moisés finalmente chega naquele lugar que Deus diz, o sopro final sobre essa estrutura será o sangue. E no minuto que você colocar o sangue, eu vou enviar o Espírito. E este Espírito não pode atravessar essa barreira do sangue, em que o meu povo de aliança está em concordância. E a mesma coisa acontece conosco. No momento em que você tem esta barreira em você, você está selado. Então, Satanás não tem mais a habilidade de entrar e te controlar e conformá-lo ao mundo. Agora, quando isso acontece, há uma liberação para avançar. Veja o que aconteceu. Eles atravessaram, continuam se movendo. Deus se manifestou incrivelmente. Ele rompe e destrói a estrutura de Leviatã, abrindo o Mar Vermelho. Eles atravessam, começam a avançar em direção ao seu destino, à plenitude da sua promessa. Eles continuam se movendo e 3 dias depois eles param. E é isso que Deus está nos mostrando, como a nossa carne facilmente desiste. E nós começamos nos movendo, mas não continuamos nos movendo. Então, no meio disso, eles param porque eles ficam com sede. Isto significa que você tem uma necessidade física que começa a te governar. E a sua habilidade espiritual não pode sobrepor-se à sua necessidade física. Jesus também, se nós avançarmos um pouco, quando Ele foi para o deserto, aqui está o povo no deserto. E quando Jesus foi para o deserto, Ele teve a mesma necessidade, Ele teve sede, fome. Deus disse para Ele que Ele deveria jejuar, mas por 40 dias Ele resistiu comer, ou reclamar, ou beber o que era necessário para que Ele pudesse ser aquilo que Ele precisava ser a nosso favor para resistir todas as tentações que tentariam nos manter cativos ao nosso homem carnal.
neste processo, no seu deserto, ele saiu com poder. Esta geração que tinha acabado de ver o poder de Deus libertá-la, nunca atravessou como um grupo inteiro pelo poder e a graça de Deus para entrar na sua promessa. Você sabe por quê? Porque eles se tornaram carnais. Todas as vezes que eles tinham uma prova, eles retrocediam. E era isso que eu estava falando anteriormente. Aqui eles estão avançando por 3 dias, eles ficam com sede e eles vão até Moisés e eles começam a reclamar, dizendo, o que vamos beber? Ele encontra essa árvore, ele lança na água, e é claro que isto é um precursor da cruz. Esta árvore torna aquela água doce para ser bebida. E nisto tudo o Senhor desce, porque Ele não quer que eles parem. Então Ele se manifesta como aquele que cura. E é assim que você continua avançando no seu caminho da vida. Quando você chega naquela grande prova que quer te parar, você precisa se lembrar, é naquele lugar que Deus se manifestará. Você não retrocede, você não tenta começar a cavar dizendo, se eu talvez colocasse isso em ordem, ou se eu tivesse feito aquilo. Você fica parado, aguarda a manifestação, então Deus te envia, e ao ser enviado, Ele começa a rearranjar as coisas. Na verdade, o que Ele faz, Ele estabelece uma retaguarda atrás de você para que você não possa retroceder. E em tudo isto você está avançando e Ele está lidando com muitas das questões que estão atrás de você, que precisavam ser colocadas em ordem. E no mesmo processo você está recebendo um impulso de fé para poder atravessar. E o problema é que todas as provas que esse povo chegava, e porque eles não entendiam Deus e não o conhecia, e porque eles tinham uma forma de pensar tão carnal e eles não estavam dispostos a mudar o seu processo de pensamento, eles paravam ou pausavam ou eram obstruídos, ou senão eles diziam, vamos lá e ver como é esta promessa verdadeiramente. Vamos tocar a promessa antes de nós assimilarmos a promessa e focarmos para chegar lá. Isso também é um processo de pensamento carnal. Esta é uma forma severa, e muitos de nós caímos nisso. Em outras palavras, Senhor, nós cremos em Ti, mas nós queremos ter certeza que podemos tocar aquilo antes de entrarmos em concordância. Isso é carnalidade. Então, o que Deus fez, lembre-se, Ele permitiu que Moisés escolhesse os 12 líderes chaves, os enviasse para ver a promessa. A promessa era o que havia de mais incrível que eles jamais pudessem ter imaginado. Ali eles estavam trabalhando com lama e agora eles estavam no deserto. E aqui havia esta terra verde, abundante, de leite e mel, com toda esta habilidade de multiplicação e aumento. O aumento era além de qualquer forma de pensamento que eles tinham. E além, os cachos de uvas eram tão imensos que um homem não conseguia segurá-lo. A habilidade para prosperar era incrível. Mas em tudo isto havia uma estrutura que precisava ser removida para que eles pudessem obter posse daquilo que Deus havia prometido para eles. Agora perceba o que aconteceu com eles, e é assim que a carnalidade funciona. A perspectiva deles, e Brian, coloque todas essas coisas para nós. A perspectiva deles sobrepôs-se à perspectiva de Deus. Em outras palavras, os seus pensamentos eram maiores do que qualquer pensamento que Deus pudesse dar a eles para que eles continuassem avançando. Quantas vezes nós fizemos isso? Deus nos deu algo e aí então nós tentamos começar a colocar os nossos passos em ordens, começamos a colocar os nossos próprios recursos, habilidades, e então de repente nós ficamos sobrecarregados, esquecemos o que Deus mostrou, as habilidades de Deus, esquecemos que Deus pode intervir em um momento. Foi isso que eles fizeram, porque eles viram as estruturas demoníacas e eles viam as fortalezas invencíveis. Pensem em Jericó.
Jericó. E eles diziam, não sabemos como vamos atravessar isto. Então, eles foram vencidos. Na verdade, o lamento, quando você está numa transição e você está deixando uma estação, não importa se a estação é ruim, às vezes o pesar das perdas da estação passada podem se prender a você. E se você não lidar com este pesar, os pensamentos carnais te dominam. E aqui está uma outra questão. A carnalidade faz com que você escolha retroceder, porque o que você está fazendo, você está procurando um lugar de conforto que você conhecia antes. Não significa que é tão grande quanto o conforto que você entrará, mas é um conforto que você conhecia, é um lugar familiar. Na verdade, se chama de espíritos familiares, porque é isso que acontece conosco. Os espíritos familiares muitas vezes te puxam e te seguram em formas de pensamentos antigos, até como a sua linhagem sanguínea pensava. E então, de repente, você pode começar a amaldiçoar o seu futuro. Você pode liberar uma maldição de morte. Satanás aguarda pela sua carnalidade, porque ele sabe que se ele conseguir fazê-lo ter pensamentos carnais, ele pode te colocar contra Deus. E como resultado, ele está te colocando contra o seu próprio destino que Deus criou para você. Ele está atrás disto. E lembre-se do que eles fizeram. Eles olharam para a promessa e a amaldiçoaram. Eles disseram, Senhor, seria melhor se voltássemos para o Egito e morrêssemos do que termos que encarar. Mesmo com todo este aumento, eles não tinham a mentalidade para o aumento. E mesmo com este aumento incrível, nós não queremos enfrentar e guerrear contra estas coisas que estão retendo o nosso aumento. Então, eles amaldiçoaram a sua promessa, falaram contra ela. E quando você faz isso, quando você faz pouco caso da promessa que Deus colocou no íntimo do seu coração, você se abre para tantas estruturas malignas te dominarem e te invadirem para impedi-lo de avançar. Então, o que Deus fez foi o seguinte: Ele permitiu que eles obtivessem o desejo dos seus corações. E ao ter e receber o desejo dos seus corações, o que aconteceu com eles é que eles ficaram em um lugar que era tão inferior ao que Ele havia oferecido a eles. Então, Senhor, nós te pedimos agora, nos tire de qualquer processo de pensamento no qual estamos em concordância, exceto Josué e Caleb. Precisa haver um Josué e um Caleb em algum lugar. E o que os fez diferentes? Deus disse o seguinte, eles tinham um espírito diferente. Cada um de nós tem um espírito, cada um de nós sentados aqui, ouvindo esta ministração, você tem um homem espiritual, mas você permitirá que o seu homem espiritual seja diferente? Esta é a pergunta. Ou você permitirá que a carnalidade da sua alma molde o seu homem espiritual? Aí é onde está a verdadeira guerra conforme nós avançamos. Vamos ver isto e eu quero te mostrar algumas imagens. Agora, lembre-se, também temos estudado este conceito de brechas e aquele que repara as brechas. E a brecha é um lugar quebrado. E eu quero te dizer o seguinte, muitas vezes nós temos lugares quebrados e fragmentados em nós, e a nossa alma está fragmentada. Portanto, você tem pensamentos vindo de todas as direções. Você não sabe se você está pensando como Deus está pensando. Você não sabe nem quantos processos de pensamentos você está tendo que processar, porque você foi ferido no seu passado e está fragmentado. E uma das coisas que Deus fará, se você puser o seu rosto como uma rocha, para avançar, Ele enviará ajuda angelical, Ele enviará pessoas no seu caminho, anjos no seu caminho, um espírito de cura em você, de conforto. E então, de repente, a verdade começa a tornar a sua alma inteira. E isto é muito importante também.
Porque eu creio que há esta janela de graça para a inteireza que Deus está nos oferecendo agora. Com isto, vamos ver quem nós somos. Como acontece essa fragmentação do Espírito? Então, primeiramente, nós somos feitos à imagem de Deus, Espírito, alma e corpo. A nossa alma é o que expressa quem nós somos, mas o nosso homem espiritual é aquela parte eterna de nós que Deus criou para que Ele pudesse entrar, para que nós pudéssemos levar o nosso espírito em alinhamento com Ele e o destino dele para nós na terra e o reflexo dele através da nossa alma e a demonstração dele através do nosso corpo, para que isto entre em plenitude. Então, o inimigo tem uma guerra contra você. Sem você permitir que o seu homem espiritual viva, e se você viver na sua alma, você jamais poderá vencer um inimigo que é maior em poder e mais astuto em seus pensamentos do que a sua habilidade. Então, nós precisamos saber que nós temos acesso a terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo está disponível. E o mistério de Deus é o seguinte: Ele escolheu habitar no homem e torná-lo o seu templo. Quando isso acontece, Ele usa a sua personalidade. Não significa que você morre para a sua personalidade, você morre para o seu pensamento carnal. E Ele começa a tomar conta da sua personalidade de uma forma para que você esteja refletindo uma exclusividade de Deus que somente a sua geração pode ver ao permitir que Deus tenha acesso a você. E isto é um mistério incrível, incrível. E lembre-se, aqui está o objetivo do inimigo. E estamos falando sobre isto. O objetivo do inimigo é afligir o seu homem espiritual. Lembre-se que dentro daquele círculo, Brian, se pudermos voltar e ver isso novamente, dentro deste espírito humano há 3 funções. Vamos voltar e ver. A comunhão, a intuição e o testemunho. Todos os espíritos humanos têm a habilidade de ter comunhão. Você foi feito para comungar, para adorar. Isso significa que você adorará algo. Ou você adorará a si mesmo, ou você adorará uma estrutura demoníaca, idólatra, que está mantendo o mundo cativo, ou o seu homem espiritual vai encontrar o seu caminho de volta e entrará em unidade com o Criador que o fez, e você terá comunhão com Ele. Isto significa que você se tornará um com Ele e receberá a revelação dele. E com isto você terá a intuição, grande percepção. E também, por causa disto, todas as vezes que você está comungando com a palavra de Deus, a palavra de Deus está sendo armazenada no seu testemunho. Todas as vezes que você está vencendo o inimigo, esta função de testemunho do seu homem espiritual, o seu homem interior está se fortalecendo. E aqui está um outro objetivo do inimigo. O que ele quer fazer é agitar e afligir o seu homem espiritual para que não esteja funcionando corretamente e então a sua alma domine. E a sua alma tente governar. E o que o inimigo tem que fazer então é obscurecer a sua consciência. Ele precisa criar. A consciência é uma autoridade. Você tem Deus, a Trindade, que é uma autoridade absoluta. A palavra de Deus é uma autoridade absoluta, mas a sua consciência é uma autoridade. Se você desenvolver um sistema de crença incorreto, a sua consciência é entorpecida à autoridade absoluta da palavra, portanto, ela fica encoberta com isto. E a sua consciência é como uma janela, pense nisso. Pode ficar impura quando você a viola. E você não está recebendo a visão, você não está vendo o caminho do qual estávamos cantando. E uma outra coisa que ele quer fazer, ele quer desenvolver esta tendência iníqua
iníqua na sua linhagem sanguínea, que está embutida no seu DNA, para que seja passada de geração em geração. E o que Deus criou para que a sua família fosse, nunca chega à plenitude. Eu sei que comigo eu tive que guerrear para romper com o passado e então guerrear sobre liberar o futuro. Então, é uma luta constante, porque nós queremos nos livrar da iniquidade, e nós temos netos que estão vindo numa nova capacidade. Nós temos 5 netos e 2 a caminho. Você quer ver esta geração se levantar e ir além dos meus filhos, e você quer ver os filhos deles irem além das últimas 3 gerações. Mas se nós não nos livrarmos desta tendência iníqua, porque isso significa que o pecado, alguém não resistiu a alguma coisa. E porque alguém não resistiu a alguma coisa, porque alguém entrou em concordância com alguma coisa, alguém precisa tomar responsabilidade por isso. E aqui está a questão, e eu sempre digo, mas Deus e você podem se levantar e dizer, isso não vai para mais nenhum outro lugar, isto vai ser rompido, vai ser enfraquecido, e eu posso contar a história para a próxima geração, e a próxima geração, e eles podem dizer, isto foi removido, desarraigado plenamente da nossa linhagem sanguínea, e não concordar mais com isto. Ele também quer te moldar, como eu estava falando anteriormente, pelos pensamentos carnais. Ele vai permitir que você creia em Deus, mas demônios creem em Deus, e nós esquecemos disso, que os demônios conhecem a Deus melhor do que metade do povo de Deus. Portanto, eles creem, eles tremem, mas nós nos apoiamos tanto em nós mesmos que nós temos medo de entrar nessa esfera espiritual, de ver a escuridão e ver o poder do Espírito de Deus que pode sobrenaturalmente nos dar poder. E lembre-se, a palavra de Deus diz em 1 João 3,8, ele veio para destruir as obras do inimigo. Isto significa que toda geração foi chamada para cumprir isto, para quebrar com as obras do inimigo. Mas se nós pensarmos carnalmente, nós vamos concordar com a forma que o mundo está invadindo todos os nossos pensamentos culturais, e então, de repente, nós vamos estar em concordância e não vamos estar destruindo os processos do inimigo ao nosso redor e nos movendo e vendo a glória de Deus. Agora, vamos ver uma outra coisa conforme avançamos. Então, sem ter estes pilares do pensamento hebraico que o Robert mencionou, nós jamais vamos conseguir perceber corretamente. E muitos de nós realmente não conseguimos entender que a aliança no Novo Testamento, que foi traduzido para o grego, é o cumprimento da aliança que Deus deu para Abraão quando ele se encontrou com ele, Abraão, o hebreu. Então, se nós não entendermos a forma como Deus pensou, como Deus se comunicou com o homem, nós jamais poderemos continuar de geração em geração, operando naquele processo de pensamento. Aquilo que torna Israel tão diferente é a terra que Deus escolheu visitar. Aquilo que torna os hebreus tão diferentes é que eles são Deus e homem, mas eles têm a Torá com eles. Se você negar a palavra de Deus, se você negar a expressão da palavra de Deus através das epístolas que nos foram dadas e o poder do sangue de Jesus Cristo, você perde o poder da Torá. Portanto, é Deus, não que nós não cremos em Deus, mas nós nos apoiamos no homem e podemos desenvolver qualquer processo de pensamento com o entendimento grego e vamos achar que isto vai servir. E não é assim que funciona.
Você precisa continuar o processo de pensamento de Deus que Ele comunicou para nós quando Ele nos trouxe em aliança com Ele e o desejo dele de cumprir esta aliança e o sacrifício dele, do seu próprio Filho, para fazer isto. Então vamos ver uma outra coisa. Lembre-se, é isso que nós precisamos fazer. Você precisa separar a alma e o espírito. Lembre-se, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Todos nós caímos em carnalidade, passamos em lugares em que nós caímos na tentação que Satanás está trazendo. Não é que não fazemos isso, mas nós temos a palavra, a Torá, que nós podemos redirecionar o nosso processo de pensamento para ela. Pode ser armazenada no nosso espírito, pode separar entre o espírito e a alma e fazer com que nós sejamos livres para que possamos nos tornar tudo que Deus quer que sejamos. É com isso que se parece quando nós estamos rompendo com a carnalidade. E uma outra coisa que nós temos ensinado neste ano, lembre-se da palavra que surgiu sobre quebrar aquele solo grosso. Aqui está uma outra forma de olhar para isto. Você tem uma estrutura desenvolvida entre a sua alma carnal e o espírito do homem, que desenvolve esta crosta, em que você precisa permitir que a palavra e o espírito entre mais profundamente para quebrar essa linha de demarcação, para que você possa entrar num novo nível da invasão do espírito no seu corpo e nos seus pensamentos, para que você possa romper os seus pensamentos. E eu quero deixar você com o seguinte hoje. Nós precisamos usar a palavra. Nós não podemos usar somente a nossa espada para limpar o caminho para o nosso futuro, mas nós temos que conhecer o Espírito de Deus e a habilidade dele de produzir mudança e renovar o nosso espírito. Agora, o que eu quero liberar no fim deste tempo que nós temos juntos é este próximo nível de unção em você, que te dará poder para se tornar um filho de Deus e impedi-lo de ser tudo aquilo que Deus tem para você e romper com o processo de pensamento carnal. Então vamos ver a espada primeiramente. E eu vou te dar 6 questões que são tão chaves para usar no avanço no que Deus está fazendo. Número 1, a sua língua é uma espada. Com isto, você quer aprender como falar a forma como Deus fala. Isto é a primeira coisa. Perceba o que você está dizendo. Vigie o que você está dizendo. Todos nós falamos coisas erradas, fazemos coisas erradas. Mas se nós ouvirmos cuidadosamente, conforme nós nos movemos e saímos deste mês e vamos para a próxima estação à frente, nós podemos ouvir o que Deus está dizendo através do que a nossa própria boca fala. Lembre-se, Isaías era um profeta e Deus tocou os seus lábios com brasas de fogo. Em outras palavras, não importa onde você está agora, você, eu ou qualquer outra pessoa, vamos pedir que Deus toque os nossos lábios de uma nova forma, com fogo. Uma outra questão, você precisa se armar com armas. Nós estamos num tempo de crise. Nós precisamos nos vestir para a guerra à frente. Precisamos ativar as nossas armas de uma nova forma. As armas da nossa guerra não são carnais. Elas não têm estes processos de pensamentos. Nós precisamos nos guardar com a verdade. Precisamos alinhar os nossos escudos para avançar, entrar numa nova fé. Nós precisamos confrontar o pensamento carnal. Os conflitos que podem impedir o seu futuro nos dias à frente precisam ser resolvidos em você primeiramente. Em outras palavras, você precisa dizer, eu preciso resolver isto. Senhor, eu estou percebendo esta emoção que está me oprimindo. Eu estou percebendo que há uma fragmentação em mim, que eu jamais permiti que entrasse naquele lugar correto. Eu estou percebendo o meu medo pelo futuro. Eu estou percebendo que eu não consigo ser estabelecido. Estes conflitos precisam ser resolvidos
para que você possa avançar em tudo que Deus está dizendo. Estes conflitos, muitas vezes, no nosso processo de pensamento carnal, estão associados com relacionamento. Então, nós precisamos olhar para os relacionamentos que precisam ser alinhados adequadamente. Uma outra questão, então, há espíritos de sedução. Há certas forças demoníacas que querem te seduzir e te tirar do caminho. Você sabe, e principalmente doutrinas. Algumas pessoas focalizam tanto em uma doutrina que elas perdem toda a palavra de Deus. E ao fazer isso não é mais nada do que pensamentos carnais, e você entrou em concordância com o demônio da doutrina. Vigie os espíritos de sedução, porque estes espíritos usam os recursos da sua carne para te tirar do plano de Deus. Não significa que você nunca pode voltar para a ordem de Deus ou o caminho de Deus, mas o que significa é que você retarda o que Deus tem para você. E uma outra questão, um novo vinho ou revelação cria um grande conflito. Você precisa estar disposto para entender que você sempre estará em conflito com o velho odre. Isso faz parte da estrutura que está ao seu redor, que quer te reter. É mais fácil você ficar numa estrutura antiga do que continuar mudando e se movendo para uma nova estrutura, porque a estrutura velha não quer mudar. Ela não pode receber a mudança. Não significa que você não possa receber a mudança, mas muitas vezes, muitas pessoas sabem que elas estão recebendo revelação, mas elas não conseguem sair da estrutura na qual elas se encontram. E quando você não consegue permitir que a estrutura ao seu redor tenha uma nova forma, você ficará preso por aquela estrutura. É por isso que nós continuamos pressionando. Neste ano, nós conquistamos a terra. O ano que vem, nós estabelecemos uma nova estrutura. Você precisa pensar assim na sua vida conforme você avança. E é por isso que é mais fácil, às vezes, ficar naquele apartamento de um quarto onde Deus está dizendo, não, mas eu quero que você saia deste lugar confortável, eu quero que você vá para uma tenda, eu quero que você tenha uma mansão, qualquer coisa que seja, você vai precisar fazer uma escolha diferente. E aqui está o que precisamos entender. Todas as vezes que nós obedecemos, nós irradiamos. Todas as vezes que você permite que uma separação ocorra entre o espírito e a alma, a luz invadirá a sua alma. A luz inundará do seu homem espiritual para a sua alma. É assim que o favor é produzido. É assim que o brilho e o irradiar de Deus. E é por isso que as pessoas olham para você e não há motivo por que te escolher, mas elas te escolhem. Em outras palavras, na mente do diabo, você deveria ser o último ou aquele deixado para trás, mas você é escolhido primeiro. E é assim que o favor funciona. E isso acontece através da obediência conforme você avança. E isso é muito importante para o pensamento de prosperidade, porque não podemos entrar em prosperidade sem isso. Então, como quebramos a carnalidade? E o Robert sempre tem um dizer, eu tenho uma boa notícia para você, você sempre pode se arrepender. E o que isso significa conforme nós avançamos? O arrependimento também tem 3 fases. No meio dessas 3 fases, a espada está te liberando. A espada é um símbolo de guerra. A espada é uma arma de julgamento divino. Está usando o poder e a autoridade. É afiada pelo Espírito de Deus. Se você está assimilando o Espírito, a sua espada está afiada. A palavra e Espírito estão trabalhando juntos, operando do Espírito do homem com o Espírito de Deus, está ilustrando a palavra de Deus. Se você não estiver disposto a ilustrar a palavra de Deus, você não consegue permanecer afiado. Com isso, a espada também determina justiça. A espada também produz proteção. A espada também significa o fim do maligno. E a espada, quando você fala
A boca do maligno pode ser fechada. Muitas vezes, quando nós estamos sendo confrontados, ao invés de esperarmos e dizermos e olharmos para aquele inimigo e olhar diretamente para ele, dizendo, é isso que Deus está falando para mim, nós retrocedemos. E quando nós fazemos isso, nós recebemos a voz no nosso interior. Eu aprendi durante os anos, você pode ser muito gracioso, mas você pode ser muito afiado ao mesmo tempo. E a Bíblia nos fala para ter a palavra pronta a todos os momentos. E a espada pode, na verdade, destruir o inimigo. A minha maior preocupação tem sido a próxima geração assimilará a espada. E esta foi a minha palavra sobre a Inglaterra. Há uma espada pendurada sobre você. Se você não assimilar a espada do Senhor, a espada do Islã virá sobre você e te controlará. E eu creio que é isso que nós esquecemos. Toda geração precisa escolher a espada que elas assimilarão. Brian, vamos avançar e vamos terminar com a definição do arrependimento. Porque a espada está entrando, a palavra de Deus está surgindo, e no meio do surgimento da palavra de Deus, está separando a sua alma e o seu espírito e está te levando para um lugar de arrependimento. Agora, o arrependimento é um presente de Deus. É isto que faz com que você mude a sua mente. O arrependimento precisa de uma ação de fé. Em outras palavras, não é só mudar a sua mente, você precisa ter fé para dar um passo neste caminho de forma diferente. Mas isso que é tão difícil sobre arrependimento. O arrependimento tem 3 dimensões. Uma dimensão intelectual, você vai precisar dizer, espera um momento, a forma como eu estou pensando, isso que está dizendo, esta verdade que eu tenho no meu processo de pensamento não é verdade. Agora, o processo de pensamento não é só informação. O processo de pensamento está associado com as emoções também. Então, você pode ter uma emoção ferida e você pode criar toda uma fortaleza de pensamentos ao redor dessa emoção ferida, porque a emoção tem uma memória maior, uma capacidade de memória maior do que, na verdade, a habilidade intelectual de lembrar. É por isso que nós estamos passando por estes processos de mudar o nosso cérebro e permitir que o nosso cérebro mude com estes focos de oração. Então, não é o suficiente saber a verdade. Os demônios sabem a verdade. Então, é por isso que você pode saber que o desequilíbrio é errado, a glutonaria é errada, e você pode ir até o altar e dizer, Senhor, eu jamais quero comer novamente, por favor, eu me arrependo. Então, você sai da igreja e você come a maior refeição que você jamais teve. É porque você sabia na sua mente, mas havia algo, uma outra coisa, que seria necessário para que você mudasse a sua mente plenamente, para que você pudesse sair desta emoção. Então, isso nos leva à mudança emocional do arrependimento. Eu olho para a minha vida e uma coisa que sempre foi usada foi a comida para ter conforto. E no meio de uma família tumultuada, você sempre usava comida para o conforto. Portanto, normalmente há uma comida em que emocionalmente você está preso e o motivo pelo qual você sabe a verdade, mas você não consegue sair dessa realidade é porque você não abre mão daquela comida até que você realmente lide com a ferida emocional que você tem. Então, emocionalmente, você precisa fazer uma mudança. E então vem aquela mudança de ação.
Você precisa fazer algo, você vai precisar se levantar, ir para um lugar diferente, num tempo diferente. Você não pode saber que você tem que ofertar, e talvez todos nós saibamos disso, mas você vai precisar dizer, Senhor, eu vou fazer o primeiro esforço de escrever o cheque e liberar uma porção daquilo que o Senhor me deu de volta para o Senhor. No momento que você faz isso, um novo processo começa. Satanás enlouquece com isso. Ele sabe que ele está perdendo terra, então ele precisa jogar uma outra coisa no seu caminho para te impedir de avançar novamente até que você reforce este processo de pensamento. Ouça-me, é por isso que leva tanto tempo para reformar os seus processos de pensamentos, e o verdadeiro arrependimento, você tem o dom imediato da graça. Não é merecido, mas requer uma ação até que o seu espírito seja liberado. E eu quero terminar com isso. Deus quer que você tenha um espírito que governe. Agora vamos ficar em pé e eu quero impartir isso para você conforme nós terminamos dessa sessão sobre pensar de forma diferente. Eu vou pedir para o John e a equipe de adoração para que subam. E eu vou pedir para Deus, se Ele nos envia um momento divino de graça para começarmos a fazer este reajuste na nossa vida, para que possamos prosperar no espírito, alma e corpo. Pai, nós te pedimos por uma liberação divina, pedimos para que de alguma forma o Senhor envie e rompa este solo duro entre a nossa alma e espírito. Senhor, derruba qualquer coisa na nossa vontade. Por um momento, vamos submeter a nossa vontade ao Senhor. Senhor, nós vimos e nós trazemos a nossa vontade, apresentamos a Ti. Há alguma forma, alguma ação que o Senhor pode nos dar para começarmos este processo. Pai, alguns de nós matamos algumas situações ruins nas nossas vidas. Elas foram enterradas em algum lugar em nós, mas o Senhor está dizendo, eu quero reformar e te tornar inteiro novamente. Portanto, eu preciso remover aquele bloqueio emocional, senão você jamais mudará. Pai, nós te pedimos que o Senhor remova as nossas limitações de nós mesmos e de Ti para produzir a mudança em nós. Pai, agora nós pedimos, encha o nosso espírito, encha o nosso espírito, encha o nosso espírito. Pai, um espírito livre sempre está disposto a mudar. Eu vou pedir para que a Leanne venha e conforme o Aaron, a Tiffany, a Leanne e o John ministram para nós, nós vamos pedir ao Senhor que torne o nosso espírito disposto. Pai, nós submetemos a Ti de uma nova forma. Pai, que o nosso homem espiritual esteja desejando maravilhosa graça. Ó, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Receba esta graça conforme o Aaron canta. E agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. De forma clara, então coloque a sua mão e decrete que a sua consciência está vivendo. Aaron, cante isso sobre nós mais uma vez. Maravilhosa graça. Ó, quão doce é o som que salvou um miserável como eu.
Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo tão claramente. Ó Pai, incendeie o nosso caminho. Ilumine o nosso caminho, Senhor. Aleluia. A graça como chuva cai sobre mim. Aleluia. Todas as minhas manchas são lavadas e removidas. Aleluia. A graça como chuva cai sobre mim. Aleluia. Todas as minhas manchas são lavadas e removidas. Agora lembre-se, este é um ano de avançar pressionando. Um espírito cheio de liberdade pode avançar pressionando. Um espírito cheio de liberdade clama pela libertação. Se este clamor está aprisionado em você, eu decreto que isto é cortado e é liberado este clamor da liberdade. Então você não estará mais aprisionado à forma de pensar do mundo e você terá os pensamentos mais altos que são dos céus para produzir mudança. Quando estivermos lá há 10.000 anos, brilhantes como a luz do sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando começamos no princípio. Aleluia. A graça como chuva vem sobre mim. Aleluia. Todas as minhas manchas foram removidas e lavadas. Aleluia. A graça como chuva cai sobre mim. Aleluia. Todas as manchas são lavadas e removidas. Agora sinta a fé se levantando no seu espírito, se torna um mover em fé. É como se a depressão estivesse sendo removida, a opressão está sendo removida. Há um movimento. Você diz, Senhor, eu não preciso estar andando sobre isso. Eu posso andar sobre estas águas. Eu consigo ouvir o Senhor dizer, venha. A fé está sendo levantada. A teimosia está sendo quebrada. A paixão está vivendo. Não é você acendendo o seu fogo, não é um outro espírito. Você sente uma paixão em você sendo despertada. Você vê a vida de uma nova forma. Você vê a abundância que Deus tem para você. Senhor, eu libero isto no nome de Jesus. Eu vejo a sua paixão em mim. Está sendo acendida novamente. Neste dia eu sinto o seu fogo santo queimando as minhas emoções, removendo-as. Libere a minha vontade, libere o meu coração, libere a minha voz. Eu quero ser sua. Libere a minha vontade, o meu coração. Libere a minha voz. Eu quero ser sua. Agora permita que a sua voz levante-se, fale na sua atmosfera, decrete que você será. Não precisa dizer eu farei, diga eu serei. Eu serei o que o Senhor intencionou que eu fosse. Eu vou permitir que Deus me forme para poder ver adiante o que eu não conseguia ver. Eu serei, eu serei. Agora o Espírito livre canta, bendiz e exalta o Senhor. Permita que o seu homem espiritual se levante e exalte o Senhor.
Aleluia. Graça como chuva vem sobre mim. Aleluia. Todas as minhas manchas foram lavadas e removidas. Aleluia. A graça como a chuva cai sobre mim. Aleluia. Todas as minhas manchas foram lavadas e removidas. Pai, nós dizemos, forme na identidade que o Senhor nos criou para sermos, para estar à frente. E Pai, eu oro, nós prosperemos espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. Amém. Eu vi algo conforme o Chuck estava liberando. Eu vi que um dos motivos pelo qual os filhos pródigos ficaram retidos é porque nós tínhamos um tipo de idolatria sobre os nossos próprios filhos, entendendo quão brilhantes eles são, quão chamados eles são, e algo intimidador. E a idolatria diz o seguinte: por causa da sua vontade, do seu intelecto e da porção que ele carrega, está além de onde estamos, a porção deles é para a próxima estação. Depois que nós já não estivermos mais aqui, eles terão uma porção que é muito maior, que é assim que o Senhor trabalha. Cada geração recebe força e poder no Senhor, conforme essas coisas são ouvidas de nós, mas eles não podem vir e fazer o que eles são chamados para fazer, porque nós tivemos uma idolatria sobre isso. Então, o que eu estava vendo é que eu estava confiando mais na habilidade dos pródigos de passarem, confiando em Deus para colocá-los no lugar e fazê-los avançar. E Deus tinha um plano maior para o futuro deles, e Ele era capaz de remover isso deles e colocá-los no lugar. Então, eu não quero dizer que eu não confio mais na habilidade de ser pródigo do que na habilidade de Deus de ser um Salvador. E, Pai, nós nos arrependemos por moldar as próximas 3 gerações a este processo de pensamento. Nós liberamos a criatividade e o destino em cada uma destas gerações. E eu vou dizer aos meus filhos que venham na frente e isso vai te dar um bom exemplo do que nós estamos dizendo. Vem, Pai, que possam vê-los. Agora, Pai, até quando foi uma estrutura maligna ali no canal do navio em Houston, e ele desenvolveu, e ele aderiu, ele assimilou a adoção que ele recebeu. Agora eu libero para ir além de onde ele está. Agora, Pai, nasceu do útero de agora nós deixamos ela e a sua vida criativa, qualquer coisa que eu ou ela temos, e até mesmo as emoções ao redor, ela está nessa estrutura e encontrará criativas para o John Mark. Ele será dado a imagem do Senhor, o desejo do coração dele, nunca foi das nossas vidas. Nós dizemos que irá ele para as próximas nessa aqui, todos vocês. Pai, nós dizemos será romperá o poder molde é levantar a majestade mesmo ele é nível de Jesus. Se não for verdade dos pródigos,